Deixa eu contar uma história que o Bruno gosta muito, um exemplo desse de compromisso público e tudo, que é a história da bandeira do Guerra na Selva. Isso é legal. O Bruno Isso é sempre legal. conta essa história porque no Exército tem vários cursos. Um deles é o Guerra na Selva, que é um dos cursos mais difíceis bem puxado. do Exército e tal. E geralmente quem faz é quem tá morando lá no norte e você sai de algum dos quartéis de lá. E eles têm uma tradição. Quando você vai para o Guerra na Selva, você hasteia uma bandeira sua. E quando você volta, você tira ela. Vão 10 caras do quartel, os 10 sobem uma bandeirinha e fica lá. Se alguém volta antes, ele vai lá arriar a bandeira e todo mundo vê. Olha só, E tem tipo tenente uma fulano de tal cerimônia. falhou. Desistiu, vai lá tirar a tua bandeira. Ou completou o Guerra na Selva, vai lá tirar a sua bandeira com glória. Então, o Bruno conta, meu irmão fez o Guerra na Selva, né? Ele é Guerra na eu Selva. não fiz o curso. O Bruno não fez. Meu cunhado fez. Mas eles contam que muitos falavam no meio lá, tava no sofrimento, o curso super difícil, falavam, eu não desisti porque eu tinha que baixar minha bandeira. A bandeira é um motivador, né? Pra você continuar. Um símbolo. Então, talvez você tenha que encontrar aí a sua bandeira, né? O jeito, o que te motiva tanto que você vai falar, putz, eu não vou desistir pra não baixar minha bandeira, de alguma forma. E uma coisa que você falou ali do destino, todo mundo sabe que vai envelhecer, por que não modifica algumas coisas, né? O nosso cérebro, ele é, do ponto de vista evolutivo, muito despreparado para lidar com o contexto atual. Porque nos últimos pelo menos aí 300 mil anos de evolução dos Homo sapiens, a gente nunca teve que lidar com o fato de ver o que vai acontecer lá na frente. A nossa preocupação sempre era comer alguma coisa amanhã Imediato. E buscar algum abrigo para fugir do perigo. Então, é muito complicado, assim, o nosso cérebro ele tem muita dificuldade de lidar com o micro. Então, se eu falar para você elétrons, átomos, é muito difícil você conceber o tamanho. E eu falar para você 130 mil anos-luz, talvez seja difícil o nosso cérebro conseguir calcular isso, porque de fato a gente não foi feito para conseguir processar essas informações muito pequenas. Por exemplo, falar assim, 60 milhões de anos existia tal animal. A gente não consegue calcular o que é 60 milhões de anos. A gente vive 80, não tem como... Você pode até tentar fazer uma força, assim, dependendo se tiver muita força, vai te dar dor de cabeça, porque 60 milhões de anos, dá até um bug, assim. Então é difícil assim o nosso cérebro calcular isso. Você falar 1 bilhão em 1 milhão, tem gente que não tem noção a diferença que é 1 milhão para 1 bilhão, né? Então, de fato, quando a gente coloca isso no contexto de metas, nós temos uma dificuldade e uma insensibilidade a recompensas futuras. Claro, isso é pulverizado dentro da distribuição da população. Tem pessoas que conseguem fazer um cálculo mais apurado da recompensa futura e tem pessoas que conseguem fazer menos. Mas tem estudos legais mostrando isso. Por exemplo, se você pega um grupo de pessoas, e isso tem um estudo publicado numa revista chamada PNAS, muito legal sobre esse tema, e você pergunta assim, não foi só isso que o estudo mostrou, mas é um contexto do estudo, e você pergunta assim, você prefere $1.000 hoje ou $1.100 daqui 2 semanas? A média das pessoas prefere $1.000 hoje. Você mostrando o dinheiro para ela. Tá aqui, ó. Você quer que eu volte aqui semana que vem? Só relata, vai que você não volta, prefere pegar ali. Agora, se você fala para as pessoas, você prefere $1.000 daqui 50 semanas ou $1.200 daqui 52 semanas? São $100 por 2 semanas. Mesma comparação, só que a outra tá distante. Eles preferem o para frente. Então, já que eu esperei, vou esperar tudo. Quando tá longe assim, e você não consegue. Eu não vou pegar a recompensa, porque é 50 semanas, então eu vou esperar mais um pouco. O nosso cérebro ele tem essa dificuldade de lidar com recompensa futura. Quem consegue fazer esses cálculos e ajustar, de certa forma, vai acabar tendo uma vantagem na sociedade, porque muitas coisas que a gente constrói a longo prazo, doutorado, investimento, enfim... Né, leitura, escrever um livro, concurso. Eu digo que concurseiro é super-herói, porque é exatamente o inverso. É o inverso do que o nosso sistema de recompensa gosta. É verdade. É longo, esforçado, incerto. Incertíssimo. Né? Realmente são super-heróis. Mas essa dificuldade de calcular recompensa a longo prazo impede muitas pessoas de delimitarem e alcançarem metas. Assim. Em finanças, o pessoal cita muito o estudo do marshmallow. Tem uns vídeos mostrando a experiência com crianças, onde basicamente, para quem nunca viu, você pode procurar no YouTube, eles chamam crianças pequenas, colocam um marshmallow na frente e falam, olha, se você não comer
Quando eu voltar para a sala, a pessoa vai sair, eu te dou 2. E não fala um tempo, mas é pouco tempo, é coisa de 10, 15 minutos. Só que estão na frente de crianças, noção temporal é diferente, não estão maduras ainda. E aí eles filmam as crianças sofrendo para não comer o marshmallow. Tem um que cheirava assim o marshmallow, botava lá, se segurava para depois receber 2. E tem uns que comiam imediatamente. Tinha uma que enquanto a moça estava dando as instruções, estava com o marshmallow na boca já. Vocês tinham entendido corretamente. Mas eles falavam, olha, as crianças que tendem a esperar pela recompensa terão um futuro melhor, porque na vida realmente é isso que acontece. Seria até melhor, mais adequado, digamos assim, falar para as crianças, olha, eu vou deixar um marshmallow aqui, e se você comer antes, ok, mas sua vida vai ser uma desgraça. Se você esperar, você vai se dar bem na vida. Acho que seria diferente o Elas desfecho. não entenderiam também, amor, porque elas não têm a dimensão. Eles acompanharam, na verdade. Esse estudo é bem famoso, foi refeito várias vezes. Eles apresentavam o marshmallow para criança e eles falavam assim, ó, se você não comer, daqui 5 minutos a gente volta e te dá 2. E ficavam filmando a criança. E aí tinha umas crianças que comiam com 1 minuto, eles mediam a latência. E eles acompanharam essa corte de crianças até a idade adulta. Isso aconteceu, acho que na década de 80. E eles perceberam que crianças que comiam o marshmallow mais rápido, na idade adulta tinham maior propensão de obesidade, maior propensão de sobrepeso, de problemas de sedentarismo, de vícios. E uma pesquisadora americana que mora no Japão, ela resolveu refazer esse estudo em uma outra cultura, que foi com a galera do Oriente. E ela fez exatamente o mesmo teste do marshmallow. E ela viu que todas as crianças no Japão esperavam para comer. Senhora. Esperavam 5 minutos. Olha que Era interessante. desproporcional quando analisado com os Estados Unidos. Só que aí eles fizeram também... Ela ficou intrigada com isso, né, cara? Ela se perguntou por quê. Será que os japoneses são mais disciplinados, né, e tal? Na verdade, é que o Japão, ele culturalmente, as crianças fazem algum tipo de ritual antes de comer. E, portanto, para elas é mais comum aguardar a alimentação. Então, não é que as crianças têm mais autocontrole. Elas apenas, culturalmente, já foram ensinadas a esperar para comer, porque elas têm um ritual que normalmente faz antes da alimentação. Quando ela fez isso com presente, bota em vez do marshmallow um presente, as crianças japonesas não conseguiam aguentar e abriam o presente. Porque no Japão é comum as crianças no Japão abrirem rápido o presente. Não é cultural igual nós deixar o presente embaixo da árvore de Natal 5, 6 dias e depois abrir no dia de Natal. Quando ela fez o mesmo estudo com os presentes com a galera dos Estados Unidos, as crianças americanas conseguiam quase todas aguardar para abrir o presente. Ou seja, Isso não serviu invalidou? pra nada. Exato. Porque eu ia perguntar sobre essa noção do Sujou o dado. Confiáveis. Porque o dado, no caso, ele foi representativo num contexto de comida, onde culturalmente no Japão as pessoas aguardam para comer, só que no contexto de presente os japoneses não conseguiam aguardar e os americanos conseguiam. Então, de certa forma, o que o dado mostra é a capacidade da cultura influenciar nosso comportamento. Ou seja, Chaves estava certo, dá certo com laranjas, não com maçãs. Mas o que eu ia perguntar sobre essa questão dos estudos, por Ele ia falar exemplo, alguma coisa. aí eu passo a palavra para o Jean, é o seguinte, se você pega o Daniel Kahneman, que ele é muito conhecido pelos estudos na parte de finanças comportamentais, né, foi agraciado com prêmios, etc., e ele tem um livro Rápido e Devagar, que é muito interessante, o pessoal de finanças adora esse livro, que fala de vieses cognitivos, etc. E o Daniel Kahneman, ele tem uns estudos com umas conclusões que eu falo, tá, mas como é que ele chegou a essa conclusão? Como, por exemplo, a dor da perda é 2 vezes maior do que a felicidade do ganho. Como é que ele quantifica isso a ponto de poder afirmar? Porque o pessoal só bate palma. Eu pensei, cara, mas como é que chega a essa conclusão? Se dor é meio subjetivo, né? Vozes da cabeça dele, né? É porque ele viu questão de tempo. Se o cara bota a mão na água quente... há tanto tempo, bota na água fria, tira direto. Mas se for esfriando aos poucos, ele chegava a umas conclusões em números exatos. Eu diria, cara, que se você for ler o artigo na íntegra, ele não concluiu isso. Talvez ele tenha escrito no livro, porque é pro grande público, né? Tem as conclusões, talvez seja para passar, né? Pode ser. Eu vou comentar isso que você falou, mas deixa eu só voltar pro marshmallow. Acho que quando o Wesley trouxe o exemplo do Japão, a gente falou, poxa, mas então não era bem isso, etc. Culturalmente é diferente. Mas para quem tá assistindo, vendo a gente, ouvindo a gente, falou assim, tô lascado, porque eu ia atacar o marshmallow e não ia esperar marshmallow nenhum. Tem uma boa notícia. A boa notícia é que esta capacidade de esperar, esta capacidade de autocontrole, ela é treinável, ela é desenvolvível.
se é que essa palavra existe. Então, o que eu poderia fazer? Eu posso fazer com uma criança, ou comigo mesmo, que eu aprenda, vou começar aprendendo a esperar 1 minuto só. Agora eu vou aprender a esperar 1 minuto e meio. Agora eu vou aprender a esperar 2 minutos. A mesma lógica que o Wesley não aguentava correr 3 quilômetros. Putz, agora eu aguento correr 3. Agora eu vou correr 4. Agora eu vou correr 5. Putz, não tô muito bem, agora eu vou voltar para 4, eu volto para 5, vou para 6, vou para 7. A gente consegue fazer isso com o autocontrole. Então quando a gente fala assim, o japonês culturalmente consegue. O que quer dizer culturalmente? Quer dizer que desde muito pequenininho... Ele foi moldado a isso. Ele foi moldado a isso. Frente àquele estímulo. Frente àquele estímulo, ele foi moldado a isso. Então, pra quem tá vendo a gente, falou assim, nossa, tô lascado, eu ia atacar o marshmallow, que nem a criança que o cara nem virou as costas, eu já tô comendo marshmallow. Esta capacidade é treinada. Não é algo assim, eu sou incapaz de esperar, eu não tenho autocontrole. Então, é algo que você precisa treinar. E é por isso... E olha que interessante como isso conecta quando a gente tava falando de objetivos SMART e da quebra de grandes metas em coisas pequenas. Talvez você fale assim, cara, qual é o erro a não cometer, né? Eu sou sedentário há 5 anos, não vou na academia, o exemplo que você deu. Ano que vem eu vou treinar todo dia. Cara, começa 3 semanas e não treinar 1 vez por semana. Agora vai 2 vezes por semana. Agora vai 3 vezes por semana. Talvez 3 vezes por semana seja teu número. Talvez não, talvez você se empolgue e você vai 5. Então, é uma coisa de você ir se moldando. Mesmo como você colocou.